Quem trouxe o aplicativo de Bíblia, acesse. E quem não trouxe a Bíblia nem o aplicativo, nós vamos estar transmitindo a palavra aqui atrás, para que você acompanhe a mensagem na íntegra. Amém? O texto que será lido será o capítulo 19 de 1 Reis. Vamos ler em 2 times. O primeiro do versículo 1 ao 4 e o segundo time do versículo 9 ao versículo 13. Amém? O nome do sermão desta noite, o override, é o modo avião. Olha o que diz o texto. 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe fez a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro Elias e disse-lhe: assim me faça aos deuses, e outro tanto, se decreto amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como o de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, agora o versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: saia para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, que dizia: que fazes aqui, Elias? Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, glorificar e bendizer. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor como Elias precisou do Senhor. Precisamos do Senhor agora. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ver a tua face. Queremos ser ministrados por tua palavra. E queremos, Pai, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações esta noite. Eu bem sei que de mim mesmo não tenho nada a dizer. E peço permissão aos céus, que tudo que for dito pela minha boca seja debaixo da autorização do Espírito Santo de Deus. Porque eu bem sei que eu posso levar essa mensagem até a altura dos teus ouvidos. Porque dos ouvidos ao coração é uma obra do Espírito Santo exclusivamente. E é na dependência, como aqui estou, que eu oro e apresento ao Senhor este sermão, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. O que é o modo avião? Todos nós temos telefone, sim ou não? Quem não tem telefone ainda? Aleluia. Passa ali fora, o pastor Guilherme está doando os telefones. Brincadeirinha, pastor Guilherme. Amém.
Todos nós temos um telefone. Quando nós vamos entrar numa reunião, como vamos pegar um voo, ou como vamos fazer qualquer outra coisa que demande toda a atenção do nosso tempo, nós colocamos ele em um modo que ele está ligado, mas está desconectado. E é assim a nossa vida, como essa função do telefone. Nós continuamos ligados, mas estamos, muitas das vezes, no modo avião. Estamos aqui acordados, mas já não estamos conectados à verdade de Deus. Já olhou para o celular? Ele funciona. Ele acende. O aplicativo ali até responde, não é? Ainda mais se não precisar do uso da internet. Mas não há sinal. Tem muitas pessoas que estão nesse modo. Ele está presente, mas o coração está ausente. Ele até vai na casa do Senhor, mas ele não consegue captar a sintonia fina do Espírito Santo de Deus. Ele está ativo, querido, mas por alguma coisa que aconteceu, ele está desconectado. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. O Espírito Santo te chamou aqui essa noite para ministrar uma linda palavra ao seu coração. Amém? Eu quero ministrar esse sermão, modo avião, em 3 movimentos. Amém? O primeiro movimento que eu quero ministrar essa noite é o movimento do perigo de se desligar. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. 1 Reis não começa com um fracasso moral. Começa com vitória. Nós vemos ali que Elias, ele recebe um sinal de Deus e eles fazem uma prova, cavam ao redor do altar e da oferta, enche de água e Deus manda fogo do... É isso que acontece. Deus manda fogo do céu. Elias passa 450 falsos profetas de Baal ao fio da espada. O texto começa com vitória, começa com êxito, começa com Deus honrando, começa com Deus ouvindo o profeta, começa com Deus colocando o profeta em evidência, começa a Deus evidenciar a obra do Senhor através das palavras proféticas de Elias. O capítulo 19 começa com honra, querido. Não começa aqui com nenhum problema moral, não. O capítulo 19 começa com honra. Fogo desceu do céu, querido. Deus respondeu publicamente. O povo reconheceu a soberania de Deus. Mas agora, o texto diz: Elias teve medo. Perdão. Elias teve medo. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu acho que vai dar melhor. Amém? Glória a Deus. O texto diz agora que Elias teve medo. Ei, olha para cá, meu irmão. Deixa Deus falar com você nessa mensagem. Escute isso. Os maiores servos de Deus frequentemente enfrentam as mais profundas depressões. Elias era homem de Deus e estava passando por um problema sério de depressão. Ele viu a vitória, ele viu Deus ser honrado, ele viu Deus usando ele, mas ele estava claramente, segundo o texto que nós acabamos de ler, em um processo de depressão. E eu acho interessante as Escrituras, que ela mostra que até os maiores ídolos, os maiores heróis da fé, tinham pés de barro. A Bíblia não esconde a fraqueza do homem, ela não esconde a fraqueza da mulher, ela não esconde a falha, porque a Bíblia quer nos ensinar, ela é pedagógica. E aqui mostra que o grande Elias, o homem que não conheceu a morte, estava passando por um processo agudo de depressão. Eu acho interessante
que essa frase é profundamente humana. Muito humana. Quantas pessoas estão passando por alguma fratura emocional? Alguma síndrome do pânico, de ansiedade, passando por episódios de ansiedade, ou a ansiedade está mais duradoura. Quantos estão passando por uma depressão, que a alegria já foi embora, já não quer comer, quer ficar isolado, a tristeza toma conta do coração. Todas as palavras que são ditas a essa pessoa, sendo boas ou negativas, aferem da mesma forma, porque ela está completamente machucada. E eu acho interessante que a Escritura não constrói heróis de aço, Adriano. Ela não faz isso. Mas de outra banda, as Escrituras mostram claramente quem são esses personagens. Deixa Deus falar o teu coração. Os servos de Deus não são de aço, querido. Olha para cá, os servos de Deus não são de aço. Eles são de barro e sustentados pela graça divina. A história da redenção, ela em nenhum momento elimina a fraqueza humana. Não, ela incorpora no propósito soberano de Deus. Ele apresenta homens de carne e não super-heróis. Ele apresenta mulheres sofredoras e não super-heroínas. A Escritura nunca prometeu imunidade emocional. O que as Escrituras prometeram foi perseverança pela graça, favor imerecido da parte de Deus. Não há participação minha nisso. É um ato exclusivo, monocrático e numa única direção que vem de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido, em nome de Jesus. O problema aqui, que fica claro no texto, é que o homem está mostrando a face mais frágil da sua carne. Porque é chocante você ver quem Elias é e depois o texto dizer que Elias tinha medo. É chocante, é dicotômico. Você olha e fala, meu Deus, é Elias, mas se Elias pode ficar deprimido, e eu? Este homem não conhecia uma morte, esse homem falava com o próprio Deus. Esse homem é assistido pelo próprio Deus. Se Elias pode passar por uma situação como essa, e eu? E eu que estou longe de estar nessa veia profética de Elias. Você entende que o aspecto aqui, a fragilidade da carne, querido, a nossa carne é muito frágil. Nós somos muito pequeninos. Qualquer enfermidade pode nos colocar abaixo. Está aí o exemplo do Covid-19. Ela envergonhou muitos poderosos. Dono de bilhões de dólares não conseguiu salvar a sua própria vida. Donos de grandes instituições, grandes aglomerados econômicos não conseguiram aplacar uma pequena doença, um vírus, que foi capaz de colocar toda a humanidade dentro de casa em lockdown. A carne é frágil, a carne é fraca. Então você olha aqui o problema de Elias na sua carne. Mas nesse primeiro movimento aqui, o problema de Elias é o seu desligamento. Você vê claramente que Elias se desliga de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Como que eu sei disso, pastor Célio? É claro, o texto diz que Elias fugiu. Quando Jezabel ameaça ele esquece que ele era a voz profética de Deus naquele tempo.
ele esquece que ele representava a voz de Deus e os céus naquele tempo. Ele esquece da honra, ele esquece do fogo dos céus, ele esquece do sinal, a pequena nuvem que vem do tamanho da mão de um homem, mas era um sinal de Deus, que ia descer chuva do céu. Ele esquece todo esse cenário de cuidado e de ação de Deus e se entrega a uma covardia emocional temporária, graças a Deus. E ele foge. Ele foge. Você não vê o grande Elias fazendo aquilo que ele fez quantas vezes? Buscar a Deus. Você não vê ele buscando a Deus. Você não vê ele consultando a Deus. Você não vê ele processando o sentimento do teu coração na palavra de Deus e na presença de Deus. O que nós vemos aqui é que Elias reagiu. Quantos de nós não consultamos Deus? Quantos de nós não buscamos a face de Deus? Quantos de nós não refletimos acerca de Deus e reagimos segundo a nossa vontade? Ei, meu irmão, olha para cá. Ei, minha irmã, olha para cá. Não existe um lugar pior para se estar, que é no comando das suas próprias vontades. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quando uma reação substitui a dependência, o modo avião já foi ativado. Eu estou ligado, mas completamente desconectado. Elias continua profeta, mas começa a se desconectar da mensagem profética que Deus o confiou. Você vê que ele deixa o servo, viu, pastora Lídia? Ele deixa o servo para trás e foge. Não é? Ele deixou as pessoas e buscou um lugar de solidão para sofrer sozinho, de forma masoquista, aos seus próprios sentimentos. Isolamento, meus amados irmãos, raramente é anunciado. Isolamento normalmente é gradual. Você se isola um pouquinho hoje, isola mais um pouquinho da manhã, depois uma outra porção, depois você nega um convite, não vai na casa de um familiar, não procura se divertir, e você vai se isolando, e é gradual isso, não começa de uma vez. Quando você vê, você está completamente isolado. Você não declara, vou me afastar. Você apenas começa a responder menos as mensagens do WhatsApp, do Message. Começa a não curtir tanto aquilo que antes você curtia. Começa a não sinalizar positivamente, falar menos. Já é um sinal que você está no modo avião. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, querido. Olha para cá. Quero trazer uma pérola do céu para o seu coração agora. Escute isso. O cristianismo solitário não é um cristianismo bíblico. Eu vou repetir. Cristianismo solitário não é um cristianismo bíblico. Deus nos chamou para nos relacionarmos. Deus nos chamou para viver em comunhão. Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus nos chamou para viver como igreja. Deus nos chamou para viver como família. Deus viu o homem só e ele toma a iniciativa e ele disse, não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei. A iniciativa é de Deus. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até mesmo Cristo, ele rejeita essa ideia de cristianismo solitário. Quando ele vai nos ensinar a oração dominical, ele ensina, Pai Nosso, ele não fala Pai Meu. Pai Meu que está no céu. Como é que fala isso em inglês, pastor Guilherme? Pai Mai. Pai Mai? Aleluia. Ele não fala isso. Não é Pai Meu.
É pão? Pai? Amém. A ideia é de comunidade. Nós somos seres relacionais. Eu bem sei que relacionamento desgasta. O verbo aqui é relar. Você está desgastando todo dia. Todo dia você desgasta um pouquinho. Todo dia tem alguém não fazendo a sua vontade. Parece que tem mais força na adolescência, né? O adolescente também não faz a sua vontade. E Deus fala. Mas isso desgasta. Isso tira a paz do coração, não é? Então não vá nessa direção de cristianismo solitário. Não existe isso, querido. Cristianismo é pautado na comunhão. Jesus não vai voltar para lobos solitários. Lobos solitários vão para o inferno. É isso. Jesus vai voltar para a igreja, para a noiva. Ele não salva indivíduos. Ele vai voltar para a noiva. E escute isso, noiva. Olha para cá, noiva. Presta atenção, está com véu aí? A noiva está com véu? Amém. Então olha para cá, noiva, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho a palavra profética de Deus para o teu coração. Escuta isso da parte de Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador, vai resgatar a igreja, que é a noiva. E Ele não chama uma noiva despreparada. Não, Ele chama uma noiva ataviada às suas promessas. E uma das suas promessas é a comunhão. Amém. Deus vai voltar, Jesus vai voltar para uma noiva preparada. Amém. E que nós sejamos essa noiva preparada, até porque Deus não salva coadjuvantes. Deus só salva protagonistas. Então seja o protagonista da sua salvação, em nome de Jesus o Cristo. Segundo movimento. O segundo movimento fala do perigo de viver no automático. Então Elias diz: só eu fiquei? Você já reparou que tem muitas pessoas que quando ele vai relacionar com as pessoas, que ele vai falar com as pessoas, que ele vai conviver com as pessoas, tudo que se diz, todas as pautas é sobre ele? Se o menino conversar, está falando dele. Se as mulheres conversarem, está falando dele. Tudo é sobre ele. E Elias estava nisso. Elias estava nesse favor aqui, nesse ponto. Tudo era sobre ele. Ele era o bonitão e o amado de Deus. E ele diz: ei, Deus, não estou fazendo nada diferente, Deus. Ei, olha só eu fiquei. Todo mundo foi embora. Eu, o grande Elias, fiquei. E estou sofrendo porque só eu fiquei. Isso é verdade? Não era verdade. Não era verdade. O Senhor não só salvou Elias, o Senhor não só honrou Elias, o Senhor não mandou somente fogo dos céus para Elias, para o seu egoísmo e para a sua própria vontade. O que Deus fez ali, Ele mandou o fogo do céu para abençoar o seu povo, porque Ele sabia que outros 7.000 não haviam se dobrado. Para com isso de achar que é sobre você. Não, é sobre a noiva. Elias achou que era sobre ele. Bendito seja meu nome. Não era sobre ele. Era sobre a promessa de Deus para um povo. Era sobre uma promessa de chuva para uma terra seca. Era sobre uma promessa de libertação de um rei corrupto e de uma rainha bruxa. É sobre Deus ouvir a oração do teu povo. Elias era apenas o canal. E o problema do canal, achar que ele é a raiz de toda glória, isso é antigo na história da igreja. De quem prega a palavra achando que é a própria palavra. De quem fala a palavra achando que é a própria voz de Deus.
achando que é sumo sacerdócio exclusivo da vontade de Deus. Isso não é verdade. O Senhor usa homens de Deus. O Senhor usa mulheres de Deus, para reagirem ao seu propósito. Mas o bonitão do Elias, nesse momento aqui, viu o pastor vindo, não podia nem brincar de pique-esconde, porque senão ele se achava. Só eu. Oh, meu Deus. Mas quando a alma se isola, a percepção se torna soberana. Escute isso. Quando você isola a sua alma, a percepção se torna soberana. Você não ouve mais ninguém. Você não sonda Deus. Você não ora, não lê as Escrituras. E a sua percepção é soberana. Só o que você acha que é o correto. É como se você se tornasse um Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Olha para cá. Olha para cá. O coração humano não é apenas frágil. Ele é engenhoso em justificar as suas próprias conclusões. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, querido. Quando o homem consulta apenas o próprio coração, ele consulta um conselheiro parcial. Vou repetir isso. Quando a pessoa consulta o seu próprio coração, ele está consultando um conselheiro parcial, que advoga a sua própria causa, que olha somente para o seu próprio umbigo, olha as suas vontades e esquece normalmente dos outros. Aqui está a densidade desse texto, querido. Presta atenção. Coração humano, quando desconectado dos meios de graça, passa a confiar mais na própria interpretação do que na providência de Deus. É eu interpretando Deus, não é? É ótimo, não é? Aquele que não consegue gerar uma lâmpada. Faz assim. Você consegue gerar energia aqui? Gera energia aí. Faz sair luz, sai. Está saindo luz? Meu filho, se você não consegue com os seus dedos estralar e sair luz, você vai entrar em confronto com aquele que fez o Sol, o sistema solar, que fez o micro e o macro universo, que a terra é estrado para os seus pés, o Deus vivo e todo-poderoso, Criador do céu e de tudo que há na terra, o Deus das galáxias, o Deus que coloca nome próprio em todas as estrelas. Como que você pode, em algum momento, achar que é pelo menos parecido com esse Deus? Não! O máximo que podemos fazer é olhar no espelho e dizer: "Oh, vermezinho de Jacó, aonde está o teu coração, a não ser na vontade de Deus, que é absoluta." Amém, meus irmãos? Isso é grave. Porque a doutrina da soberania nos ensina que Deus preservará os remanescentes. Escuta isso. Pode vir terremoto, pode vir forças estrangeiras nocivas, pode vir assassinos, homem e mulher má, pode vir políticas, estruturas, e tudo que existir de malignidade elevada ao quadrado contra você, contra a sua casa, contra a sua família. E ela não será atingida, porque Deus tem um projeto na sua casa, Deus tem um projeto no seu casamento. Se é para o Senhor Jesus, a salva de palmas pode ser mais alta. Aleluia! Nenhum mal te sustentará. Praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E Ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que você não tropece com os seus pés nas pedras. Esse é o nosso Deus. Deus de livramento e de incrível poder. E que está hoje aqui porque você está aqui. Se você olhar para dentro de você com franqueza,
você vai ver que não tem nada de bom. Não tem nada de bom. O que nós temos é um Deus bondoso, que nos ama apesar de nós. Elias, isolado, esquece da soberania de Deus. Sabe por quê, querido? Isolamento distorce teologia. Você pode saber muito de Bíblia, mas se você isola, a sua visão é distorcida daquilo que Deus quer para você. Agora observe algo ainda mais perigoso. Elias continua funcionando. Ele anda, o texto não diz isso? Elias anda, Elias fala, Elias até ora. Mas chega no momento que ele pede a morte. Não é? A fé dele já não é coerente com o que ele faz. Fala, anda, ora, mas pede a morte. Não é? A fé dele passa a ser incoerente. Ei, olha para cá, querido. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O maior perigo espiritual não é a fraqueza consciente, mas a inconsciência espiritual. Vou repetir. O maior perigo espiritual não é a fraqueza consciente, mas a inconsciência espiritual. Isso é o piloto automático, meu querido. É uma pessoa que já ligou o piloto automático. Você já não sabe de velocidade, não sabe o que está de fora, você só consegue olhar para frente, nada mais faz diferença, você não liga para ninguém, e você vai levando a sua vida, e no piloto automático você já não reflete, você já não busca a face de Deus, você não quer mais saber de família, não quer saber mais de casamento, não quer saber mais de nada, está ligando o piloto automático e anda aí, sentindo coisas, mas pouquíssimas são coisas que vêm do Senhor para você nesse tempo. O problema do piloto automático é que ele não é uma explosão. O piloto automático é um entorpecimento. Não explode de uma vez, não. Você vai ficando para baixo, cada dia mais para baixo. Um dia você chega e fala, tá ruim as coisas. No outro dia, tá ruim as coisas, eu vou sentar. Aí chega outro dia, você vai, tá ruim as coisas, eu vou sentar e deitar um pouquinho. Tá ruim. Aí chega outro dia, tá ruim as coisas. Eu vou sentar, deitar, vou dormir mais um pouquinho, tomar um remedinho, ver se eu durmo mais um pouco. Acho que se eu dormir, eu resolvo o problema. Quando chega o momento, não vou trabalhar, não. Vou na igreja mais, não. Esse casamento não estava nem tão bom aqui, eu vou desistir. Não vou tomar banho, não. Eu vou tirar essa parte aqui do tomar banho, viu? Larga de você sem vergonha e toma banho. Olha Deus explicando aqui, amém? Não vou pôr essa também não, viu? Não importa se você está depressivo, não. Toma banho, chulezento. Aleluia. Glória a Deus. Você continua presente, mas não está mais vigiando. Já viu pessoas assim? Está entorpecida, não sente mais nada, ela não está vigiando mais nada. Ela não dá conta do que está acontecendo. Tudo perdeu o controle ao derredor dela. A Bíblia sempre insistiu no autoexame. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmo. Escuta isso, Sócrates, o grande filósofo que nunca escreveu nada. O que nós sabemos de Sócrates é por causa de Platão, que nem era o nome dele, não é? Mas ele diz algo que é muito interessante a respeito disso. Sócrates diz que a vida não examinada não é digna de ser vivida. Uma vida que não tem análise, que você não consegue olhar para dentro, saber o que você fez de bom até aqui e o que você quer fazer de bom até o futuro. É uma vida não analisada, é uma vida não examinada. Só que tem uma coisa que é grave nisso. Muitas pessoas não examinam as suas vidas
por conta de uma coisa. Muitos temem que a autoavaliação vai revelar coisas que estão escondidas, ou coisas que ele ainda não descobriu, é por isso que ele não examina. Você imagina, eu vou me examinar. Aí ele vai chegar à conclusão, eu não estou trabalhando porque eu não procurei emprego. A casa não ficou limpa porque eu não... Deus está falando, hein? Aleluia. Glória a Deus. Eu vi Deus aí, vi uma chama de esperança, uma luz no fim do túnel, amém? Vasilha não lava sozinha, amém, minhas irmãs? Já tem uma ali que eu estou no modo, já, não é modo avião mais não, é no modo agora avião. Está voando e rodando, amém? Vasilha lava sozinha, minhas irmãs? Lixo vai sozinho para o dreche? Hã? Vai? Só se for na sua casa, na minha não vai não. Vai não, querido. A cama arruma sozinha? O dólar chega sozinho? Chega lá, good morning, good afternoon, estou aqui $1 para você gastar. Chega assim? Não vai você ralar, não, para você ver se o dólar chega. E está custoso, não? Cada dia mais custoso de ganhar dólar. Ou trem difícil, né? Trem difícil para ganhar dólar nesses dias, né? Então, escuta isso, não é fácil, não. A vida é difícil, porque a vida é custosa. Há um custo em se viver. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Não como introspecção doentia, mas como a vigilância da alma. Nós precisamos fazer o autoexame, a autoanálise. Vida não examinada tende a nos levar para um endurecimento silencioso. Nós vamos ficando duro, igual a neve. Não é? Se você rapa assim que caiu a neve, é facinho. Mas você deixa uns dias, aí não tem que só bater pá, né? Tem que quebrar primeiro. É mais ou menos a mesma coisa. Então você vai ver que o coração vai ficando adurecido, silenciosamente endurecido. E como é que você percebe isso, pastor Célio? São com pequenas friezas, né? São pequenas friezas. São pequenas concessões, são pequenas desconexões. Não é algo muito grande, não. É sempre coisas pequenas. Escute isso, olha para cá. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Pecados pequenos, normalmente, são sementes de grandes quedas. Não são grandes coisas que destroem um casamento, uma família, uma identidade. São as pequenas coisas acumuladas. Você vai acumulando. Quando você vê, é a multidão de pequenas coisas que destruiu o seu casamento, que destruiu a sua identidade em Cristo, que acabou com o seu recurso financeiro, que te levou para longe de Deus. São pequenas coisas. São pequenas coisas que vão te distanciando da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Quando você percebe, você está como Elias, já na caverna. Elias foge, deixa o servo para trás e entra numa caverna como se uma caverna fosse resolver. Escuta isso, uma caverna não resolve problemas. O que resolve problemas é você encarar a realidade, procurar uma estratégia em Deus e dobrar o seu joelho e orar. É isso que resolve. Ficar na caverna não vai resolver, não. Procure a face de Deus. Procure uma estratégia para sair desse problema. Procure o gente do céu para te ajudar. É assim que você vai sair desse vale, desse problema que você está enfrentando, querido. Escuta isso. Para muita gente, caverna é confortável. Tem alguns momentos que a caverna é confortável. Por quê, pastor Célio? Porque ela protege do vento. Mas ela pode até proteger do vento. Mas ela não bloqueia a luz do Senhor, querido. Quando a caverna bloqueia a luz do Senhor, algo muito grave está acontecendo no nosso coração. Escuta isso, quando Deus se cala, não é ausência. Muitas vezes, quando Deus se cala, é disciplina. Deus te ensinando que você está indo a passos largos para um lugar que Ele não quer que você vá. Silêncio de Deus, muitas vezes,
É o campo onde Ele trabalha mais profundamente em nossos corações. É no silêncio que Ele trabalha. Toca no teu coração e te ensina coisas que vão te enriquecer. E Deus pergunta a Elias: que fazes aqui? Interessante aqui que é uma pergunta de graça, não é uma pergunta de cobrança. Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? Não tem acusação de Deus aqui. Pelo contrário, é um despertar. Muitas das vezes o Senhor te pergunta: o que você está fazendo? Por que você está deitado até essa hora? Por que você não foi trabalhar hoje? Por que você não criou novas alternativas? Por que você não foi no médico olhar essa dor que está doendo tanto tempo? Por que você não cuidou do seu físico contratempo? Por que você não ligou para os seus pais quando estavam vivos? Por que você não pediu perdão quando você podia pedir? Por que você foi tão grosseiro com essa pessoa e agora essa pessoa foi embora e você chora dia e noite para ela voltar? Talvez seja que a ausência trabalha muito mais o sentido e o valor das coisas. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. A perseverança dos santos não significa que nunca tropeçamos, meus irmãos. Significa que Deus não permite que permanecemos definitivamente desligados. O Senhor não vai deixar você ficar desligado. Pode ficar tranquilão. O Senhor chega e Ele alimenta Elias. Ele chega e confronta Elias. Depois o Senhor chega e corrige Elias. Depois que Ele fez tudo isso, que Ele alimenta, confronta e corrige, é que Ele faz? Ele envia Elias novamente. Isso aqui é um override. É uma intervenção soberana de Deus. E quando nós estamos no fundo do poço, ei, olha para cá, meu irmão. Ei, olha para cá, minha irmã. No fundo do poço tem uma mola que chama graça. Se é para o Senhor Jesus, pode ser mais alto, amém? Aleluia! O Senhor vai te impulsionar e vai colocar para cima. Terceiro e último movimento. E é o caminho para o fim. É o movimento da graça. Agora precisamos olhar para Cristo. Elias pediu para morrer. Cristo caminhou para a morte. Elias fugiu da ameaça. Cristo foi e enfrentou a cruz de frente. No Getsemane, a angústia foi real. Ele chorou lágrimas de sangue, mas não houve desligamento. Olha para cá, Jesus não desceu da cruz. Jesus não entregou a missão. Jesus não deitou com a carga. Jesus cumpriu em tudo a vontade do Pai e gastou os seus dias como estava predito nos textos santos. Ei, glória a Deus, que Jesus cumpriu a sua missão. É porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou o terceiro dia, que há igreja, que há esperança, que há paz. Ei, que há favor de Deus no seu casamento, na sua vida. Ei, é porque Jesus não desceu na cruz que nós estamos hoje aqui. É porque Jesus não desceu na cruz que ainda existe a igreja, existe a missão, existe os dons proféticos, existe os missionários. Ei, escute isso, tentaram acabar com a igreja de toda forma, mas porque Jesus não desceu da cruz, a igreja permanece de pé. Amém, e ela vai continuar de pé até que Cristo volte, porque o noivo cuida da noiva. Amém, meu amado irmão. Glória a Deus. Cristo permaneceu fiel aonde nós falhamos. E essa fidelidade foi acreditada em nós. Cristo foi fiel onde você falhou, meu irmão. E essa fidelidade foi acreditada em sua vida. Cristo não apenas morreu por nós, Cristo viveu por nós. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. É porque Ele permaneceu que nós podemos retornar. É porque Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, como diz João 14.
preparou o lugar. Ele foi e preparou o lugar. Preparou uma morada celestial para você, para sua casa, para sua família. E o texto diz que ele preparou o lugar. E em breve, quando todos os aposentos estiverem prontos, ele vai buscar a noiva. Amém. Quando tudo estiver pronto, ele vem te buscar, querido. Todo o sofrimento vai embora e a paz que excede todo entendimento será ministrada sobre a sua vida. Talvez você não tenha cometido um grande pecado, mas talvez esteja vivendo pequenas desconexões, pequenas distâncias, pequenos entorpecimentos. O céu pergunta: o que fazes aqui? O céu pergunta: o que você faz aqui? Por que você chegou nessa tomada de decisão? Por que você está fazendo o que você está fazendo? O céu te pergunta nesta hora: o que faz aqui? Olha para cá, meu irmão, olha para cá. Essa frieza combina com você? Esse distanciamento combina com você? Essa falta de paz combina com você? Essa gritaria combina com você? Essa falta de paciência combina com você? Esse espírito de desistência combina com você? Essa vida no automático combina com alguém regenerado pelo Espírito Santo? Tem certos momentos que desligar-se parece proteção, mas é completamente a perda da vigilância. Esquecemos de vigiar e orar. Mas permanecer, querida, é maturidade. A maturidade cristã não é nunca sentir medo. E também não é permitir que o medo desligue a sua dependência. A graça não destrói a natureza. A graça reforma a nossa natureza. Transforma a nossa natureza. Você não é de aço, viu, meus irmãos? Olha para cá. Você não é de aço. Você é de carne. Mas não é qualquer carne, você é de carne regenerada. Carne comprada pelo sangue do Cordeiro. Carne preservada pela graça. Deus muitas vezes permite que seus servos desçam no vale. Sabe para quê? Para que aprendam a valorizar a importância do monte. Vou repetir. Às vezes Deus permite que seus servos passem pelo vale para aprender a valorizar a importância do monte. O monte significa segurança no Senhor. Se entrou no modo avião, desative. Se está no automático aí, meu irmão, é a hora de despertar. Porque a fé não foi criada para funcionar desconectada. Ela foi criada para permanecer. E antes que o colapso seja definitivo, Deus vai intervir. Amém. Mas Ele chama você hoje para fora da caverna. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A fé verdadeira não é a que nunca vacila. A fé verdadeira é aquela que nunca abandona. Amém. O Senhor Jesus está aqui essa noite. Tem muitas pessoas no modo avião. Tem muitas pessoas no piloto automático. Tem muitas pessoas desistindo, tem muitas pessoas enfermas de saúde, tem muitas pessoas passando por provação, problema no casamento, problema com os filhos, problema financeiro, problema com a saúde. Tem muitas pessoas sofrendo e padecendo porque estão no modo avião, estão apenas coexistindo, enquanto o Senhor quer que você exista. O Senhor veio para te dar vida e não qualquer vida. O Senhor veio para te dar uma vida em abundância. O Senhor veio para te colocar sobre os pés. O Senhor veio para abençoar a sua vida, transformar o seu coração, mudar a sua mentalidade, trabalhar no seu coração. Ei, em nome de Jesus, ouça a palavra que vem do Espírito Santo à igreja. O Senhor te chamou aqui hoje para tirar você do modo avião, para tirar do automacismo, para te tirar deste lugar encostado. Ei, o Senhor te chama a reagir esta noite. É tempo de reagir, querido. E como é que o crente reage? Orando. Como é que o crente reage? Resistindo em fé.
Como é que o crente reage? Buscando a face de Deus. É assim que o crente reage. Quem quer reagir aí, levanta a mão. Fica sobre os pés, meu irmão. Se você quer reagir, em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Oh. Abaixoria lama cantere biarabás. E cante show biarabassori andalamas. Põe a mão no teu coração, querido. Deus, ministra agora, Senhor, poderosamente. Teu filho, a tua filha precisa reagir, Senhor. Ele precisa sair desse vale e lembrar que existem os montes, os lugares altos do Senhor. Ele precisa entender que existe um Deus que peleja por ele, que ama ele, que cuida dele e que ouve a oração dele. Ei, querido, olha para cá. É tempo de crescer na fé e saber que a fé depende de você, querido. É você que tem que crer, porque é você que anda distante do Senhor. É você que tem se afastado. O Senhor permanece no mesmo lugar, aonde Ele pode te atender e aonde Ele pode intervir. Ele está aqui nessa hora. A presença dEle é real. E você não pode sair com menos que entrou. Você não pode sair da igreja hoje abatido se aquele que é o Deus Consolador está na igreja. Você não pode sair daqui em lágrimas se o Consolador está na igreja. Você não pode sair descrente, porque aquele que é fiel e que te fez promessas está aqui hoje. E Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar o teu casamento, tua família, tua vida, renovar os teus pensamentos. E Ele pode. Ele pode.